Olá, minha querida amiga, meu querido amigo. Nos encontramos mais uma vez, estamos prontos para começarmos esse dia buscando na Palavra de Deus as respostas a nossas mais inquietantes perguntas que afetam a nossa existência. Falar sobre o estado dos mortos, falar sobre essa dicotomia do que alguns acreditam em contradição da palavra, é algo muito importante. Nós estamos entrando num terreno eu digo para você perigoso, mas necessário para que nós possamos compreender esse assunto. Eu agradeço você porque você está aí comigo e você está compartilhando esse vídeo, levando luz às pessoas que precisam dessa luz. Continue fazendo assim. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e acionar ali as notificações. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Eu estou curioso para saber o que você pensa sobre esse assunto. Escreva aqui no chat. Eu gostaria muito de ler cada comentário. Necromancia e culto aos ancestrais. No mundo pagão, essa palavra vem do mundo pagão, necromancia, necros, do grego morto, e manteia, que é adivinhação, ou seja, a prática de consultar os mortos a favor do que acontece ainda no mundo dos vivos. E o culto aos ancestrais é a veneração daqueles que morreram, familiares, e que, segundo se acredita, eles estão bem conscientes e podem ser consultados a fim de influenciar o que acontece na vida dos vivos. Essas são práticas pagãs, mas quero dizer para você que são práticas atraentes para aqueles que acreditam na imortalidade da alma. Isso seduziu muitas pessoas desde os tempos antigos. Na Bíblia, no Velho Testamento, tem a história de Saul. Lembra de Saul? Saul, aquele rei fraco, desobediente a Deus, desequilibrado, que foi rejeitado por Deus por conta de tudo isso? Você lembra que ele estava desesperado porque ele estava numa grande batalha, os filisteus se levantaram contra ele e ele não sabia o que fazer. Samuel tinha morrido e ele buscou o Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor não lhe respondeu. Ele ficou sem a mensagem profética, ficou sem a orientação de Deus por uma clara e óbvia razão, porque ele foi rejeitado por Deus, por isso que Deus não lhe respondeu. Em desespero, porque Israel seria trucidado pelo inimigo, certamente ele e seus filhos seriam mortos ao fio da espada. Em desespero, ele pede algo inusitado que não se pediria em Israel. Diz o verso 7 de 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel 28, versículo 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. E disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. E diz a Bíblia que Saul se disfarçou, porque é assim, Saul foi ordenado pelo próprio Deus a dar cabo de todos os médiuns, todos os que praticavam necromancia, consultavam os mortos. Essa era uma prática abominável para Deus, e Deus não tolerava esse tipo de coisa no meio de Israel. E Deus deu a ordem para que Saul destruísse, matasse todos eles. O versículo 3 de 1 Samuel 28 diz: já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. No entanto, o próprio Saul agora busca um médio. Será que tem alguém? Em Israel não tinha. Só tinha ali na cidade cananeia. Entre os cananeus havia uma cidade lá chamada Endor, e naquela cidade havia notícia de que ali tinha uma médium. E ele se disfarçou para ir buscar a orientação dessa médium, pedir que essa médium pudesse lhe trazer de volta a Saul. E no verso 11 do mesmo capítulo nos diz: então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Então a mulher começou os seus transes, começou
a sua prática de necromancia, e aí ela viu um ser surgindo da terra. Quando ela percebeu que era aquele a quem Samuel estava, quer dizer, a quem Saul estava buscando, ela gritou de medo. E aí no verso 13 nos diz: respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Daqui você já começa a ver o próprio relato contradizendo o testemunho das Escrituras. Primeiro, olha só, Saul não viu nada. A mulher está em transe. E ela pergunta: o que você está vendo? Ele pergunta: o que você está vendo? E ela responde: eu vi um Deus. Vi um Deus subir do meio da terra. Olha que coisa interessante, já começa a contradição aí, né? E aí diz a história, aí no versículo 14, a seguinte: perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha que coisa interessante. Veja que foi Saul que concluiu, que entendeu que o que a mulher estava vendo, que ele não via, só a mulher via, era Samuel, e por isso ele se prostrou. Aí esse ser que se dizia, supostamente dizia ser Samuel, começou a conversar com Saul. E Saul declarou a ele que os inimigos estavam apertando, Saul estava apertando, ele estava em real perigo. Aí no verso 16 nos diz: então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Olha que coisa interessante, né? Esse ser que se dizia ser Samuel, ao invés de trazer solução para o problema, para uma alma angustiada como a do rei Saul, ele a destrói completamente, dizendo: você é inimigo, Deus é teu inimigo, por que você está me chamando? Deus não gosta de você, Deus não quer você por perto, Deus se fez teu inimigo. Aí no verso 17: porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Contudo, não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Meleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. Percebeu? Esse ser está destruindo emocionalmente uma alma angustiada. Um profeta de Deus, se fosse realmente um profeta de Deus, será que ele teria feito isso? E aí diz aí no verso 19, aí o engano está aqui no verso 19, veja: o Senhor entregara também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E aqui, de maneira bem aberta, ele declara o engano da imortalidade da alma. Porque ele está dizendo: você vai vir comigo, ou seja, eu voltei para te dizer isso. Ou seja, quando você morrer, você vai vir estar comigo. Mas espera aí, Saul, um rei desobediente, rejeitado pelo Deus, estaria no mesmo local onde o profeta de Deus estaria? Não faz sentido, né? Um é claramente salvo, que é o profeta Samuel, o outro claramente perdido, porque Deus o rejeitou. Deus o rejeitou. Ele procurou a Deus e Deus não quis ouvi-lo. Deus o rejeitou. E, no entanto, quando ele morrer, aquele ser que se dizia ser Samuel disse: você estará comigo. Bom, se nós entendemos que um profeta de Deus salvo está no céu, Saul, quando morresse, junto com seus filhos, estaria junto com Samuel, aonde? No céu. Está vendo que não bate a história? A história se contradiz? E aqui ele fala também da imortalidade da alma, declarando exatamente que quem estava ali era alguém disfarçado de Samuel e que não era Samuel. Porque Samuel está contradizendo o relato bíblico. Qual que é o relato bíblico? Deixa eu ler para você. Deixa eu ler para você o que está escrito lá em Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20. Quando vos disserem: consultai os necromantes, os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará
o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. E aqui está claro. Está bem claro, nítido, se eles não falarem segundo a palavra, a lei e a ordem, a lei e como é que diz aqui? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo a lei e o testemunho, não verão a alva. Ou seja, se eles não recorrerem à Bíblia, essa expressão lei e ao testemunho é a palavra escrita, a revelação que Deus havia dado para o povo através dos profetas. Se eles não recorrerem à palavra, eles não verão a alvo, ou seja, não terão solução para os seus problemas e respostas para as suas perguntas. Não adiantam, eles não devem consultar os mortos e os adivinhos. Se consultarão os mortos em favor dos vivos? De jeito nenhum, é o claro, assim diz o Senhor. Aquele ser que se levantou da terra, que Saul concluiu ser o profeta Samuel, contradisse exatamente isso aí. A própria história de Saul se consultando lá com a necromante, já é uma contradição. Agora, quando o ser disfarçado de Samuel diz que Saul estaria, predizendo a sua morte, estaria depois da sua morte com ele, está ensinando a imortalidade da alma, que na verdade a alma sobreviveu à morte do corpo de Saul e de seus filhos, e eles passariam por uma viagem até se encontrar com Saul, tudo isso contradizendo a palavra. Percebeu? A fragilidade desse argumento, a fragilidade de se crer em algo parecido. Por isso que é bom a gente tomar a palavra e estudá-la. Não se esqueça do verso para memorizar, que nos trará resposta a essa questão que nós estudamos aqui, da experiência de Saul com a feiticeira de Endor. E não é de admirar, veja, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ponto final. Isso me faz lembrar na história de uma mãe muito cristã, devota a Deus, que aceitava a palavra de Deus como a palavra de Deus de fato, muito sábia no estudo da palavra, que passou por uma experiência muito traumática de perder uma filha. Adoeceu a menina acabou morrendo. Aquilo foi muito doloroso, porque ela tinha pedido tanto a Deus para salvar a vida da filha, a filha mesmo assim morreu. E ela, voltando do enterro da filha, ela entrou no quarto da filha, que ficava no segundo andar da casa, tinha que subir um lance de escadas aí. Do quarto tinha uma janela que dava para ver o quintal lá fora. E ela entrou no quarto da filha, muito chorosa, muito emocionada, vendo as fotos, os pertences, as roupas da filha. E ela ajoelhou-se diante da janela, com o rosto voltado para trás, em plena tristeza, quando uma cena lhe chamou a atenção. Ela olha para o quintal lá no gramado, lá embaixo, ela vê a sua filha. Sim, a filha que ela acabara de depositar na sepultura, agora andando, e correu em direção à porta, entrou na casa. Ela ouviu os passos da criança subindo a escada, ouviu a porta se abrindo, e ela está olhando para fora. De repente, aquela criança coloca a mão nos seus ombros e diz: mamãe, não chore, eu estou aqui. Essa mãe, lembrando do claro, assim diz o Senhor, de que os mortos não voltam, que os mortos estão inconscientes, que não há vida, não há essa ideia da imortalidade da alma, que isso tudo é obra de Satanás, que Satanás se transforma em entes queridos para enganar, ela fechou os olhos, tendo consciência da verdade, conforme ensinado na palavra, fechou os olhos, fez uma oração e disse: afasta de mim, Satanás, minha filha está repousando no sono da morte, do qual vai ser ressuscitada pela voz do meu Criador. Instantaneamente, aquele espírito foi embora. Querido amigo, querida amiga, a palavra, se nós não vivermos segundo a lei e ao testemunho, não veremos a alma. Somente a palavra. Vá até ela.
Acredite nela, porque ela é a única fonte segura de informação. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por essa experiência. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa em trevas. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.